Boa noite, boa noite, boa noite. Qual é o clima do seu condomínio? De vitória? De perseverança? De fazer bem feito? Hein? Qual é o clima? Ou é um clima leve, descontraído, irreverente, quebrando as regras, mas para chegar aos objetivos? Quebrando as regras no bom sentido. É esse o clima do seu condomínio? Ou será que é um clima de carruagem de fogo, estridente e às vezes um pouco melancólico? É esse o clima? Um clima de saudade. É um clima da pesada, tipo McGarrett, o tiro impetuoso, né? Durão, não cedia pra nada, tinha que cumprir a ferro e fogo. Qual é o clima? Será esse? Ou o clima é esse? O clima do seu condomínio é uma missão impossível. Todo mundo gostou, né? Seja qual for o clima do seu condomínio, o melhor clima é o temperado. E independente de qual seja o modelo do síndico, ele deve ter em mente, e o Conselho Fiscal também, e os condôminos que os elegeram, que não é somente pagar contas, né? Realizar obras, mas principalmente promover a harmonia no condomínio. O condomínio é um lugar em que muitos moram, né? As pessoas estão ali com suas famílias, né? Muitos com filhos pequenos que vão fazê-los crescer naquele ambiente, né? Outros já com netos. E esse ambiente que vai além da porta de cada um dos moradores deve ser um lugar de paz, de equilíbrio, de sobriedade, enfim, bom de se viver. Ninguém deve ter vontade, né, de chegar em casa, parar seu carro, ou mesmo a pé, entrar no elevador em silêncio, rapidamente chegar ao seu apartamento, abrir a porta, entrar e fechar a porta para se sentir bem. Todos, sem exceção, devem se sentir bem a partir do momento em que pensarem que estão indo para casa. Esse indo para casa inclui desde lá da portaria do prédio até dentro da casa de cada um. Todos devem circular com liberdade, com tranquilidade, sem temor, sem mágoas, sem rústicas, né? Sem insatisfações. Isso, atentem bem, senhoras e senhores, também é trabalho do síndico, do Conselho Fiscal e, pasmem, dos condôminos, porque muitos acreditam que somente pagar o condomínio está feito, o resto desenrola sozinho. Não, é a atitude de todos. O bem-estar de todos deve ser promovido por todos. Notem bem, se você como condômino não fizer fofoca, não participar de intriga, essa corrente morre. Quanto menos pessoas falarem mal do lugar onde moram, melhor ele vai ficar. Tem um livrinho aí, até estou chamando de livrinho, mas é um livrão porque ele se tornou um best-seller. Foi feito até um filme, né? Tem um filme sobre ele que se chama O Segredo. O segredo nada mais é do que o que você pensa é o que você realiza. Então, se as pessoas que moram no condomínio passam o tempo todo metendo o pau no síndico, no Conselho Fiscal, falando mal dos funcionários, essa montanha de pensamentos ruins vai agarrando no seu condomínio, no seu prédio, e vai tornando ele realmente ruim, porque é o pensamento da maioria, ou de um grande número de pessoas. Claro, nem sempre a gente consegue, porque, né? Mas tem que se fazer um esforço contra isso. Tem que se olhar as dificuldades e tirar delas algum sentido de melhora, né? Alguma coisa boa, uma coisa proveitosa, alguma coisa para elogiar. Normalmente eu encontro com condôminos e, via de regra, o que eu ouço é reclamação. Raramente alguém faz algum tipo de elogio, né? Isso com relação à própria contabilidade. Nós temos certeza que fazemos um bom trabalho, acertamos 99,9%, mas a crítica, a reclamação, ela está sempre lá. Ninguém vem para apertar a mão, para dizer, olha, é muito bom, né? As coisas estão correndo bem, os empregados estão satisfeitos, né? As contas estão pagas, né? A gente não recebe ações fiscais nenhuma. Não, é sempre o negativo é preponderante. É como o telejornal da televisão. As notícias que se ouve são as piores,
né? Porque não tem notícia boa para dar. Será que não tem? Será que no condomínio de todos nós moramos não existem pontos bons? Ou nós só olhamos para aquilo que não está bom ainda? E a gente olha tanto para o que não está bom ainda que a gente fala tanto daquilo, repete tanto aquilo. A gente presta tanta atenção no que não está bom, né? Erros, no que está feio, ou ressalta tanto, né, o negativo, que ao invés de diminuir, isso aumenta. Existem várias historinhas, né? Todas as filosofias do mundo, né? Que consagram que a gente deve usar as boas palavras, né? Usar sempre uma palavra de otimismo, uma palavra de força, uma palavra de melhora, né? Para que as coisas realmente se impulsionem, para que elas vão à frente, né? E o que via de regra se faz não é isso. Os condôminos desancam a lenha em cima dos gestores. E os gestores, por sua vez, mandam pau nos condôminos. Que eles são os insatisfeitos, que eles não reconhecem nada, né? Que não adianta fazer um bom trabalho, porque todo mundo reclama. E fica um círculo vicioso, né? Cada um de um lado, né? Pichando energeticamente o condomínio, com coisas deletérias, com coisas negativas. Quando, na verdade, todos devemos fazer isso ao contrário. Os condôminos elogiarem seus administradores, apoiarem, darem força, darem ânimo, darem ideias, darem sugestões, não criticar, mas sugerir coisas que possam melhorar. E os gestores, por sua vez, devem ouvir os seus condôminos e devem trabalhar com bom ânimo, com o objetivo de fazer o melhor, de obter o melhor resultado, de ver aquilo crescer como um todo. Que aí sim, quando ambos os lados, né, condôminos e administradores, estiverem com o melhor dos pensamentos para o seu condomínio, ele realmente vai frutificar, ele vai florescer e ele vai se tornar cada vez melhor. Que toda vez que alguém diz uma palavra contra, uma palavra ruim, contra o seu edifício, contra o seu condomínio, contra o seu lar, que o lar no condomínio não é só a porta de cada um, de dentro de cada unidade. São os corredores, o play, a portaria, as escadas, a piscina, a churrasqueira, o banquinho ficar sentado ali embaixo olhando as plantas. Tem prédios que nem as plantas têm vida. Por mais que o jardineiro cuide, as plantas estão lá, sem brilho. Tamanha é a desarmonia que existe ali. Então, é preciso, de imediato, mudar o pensamento. Passar a ter um pensamento positivo. Como aqui eu tenho gestores e condôminos, cada um deve fazer no seu esse pensamento positivo. E esse pensamento positivo deve ser uma onda tão grande que deve impregnar os outros. E mesmo que existam aqueles mais insistentes, mais persistentes, né, em falar o que é ruim, em dizer, em apontar o que não é bom, né, ele vai perder força se não tiver quem os ouça, se não tiver quem alimente. É como o fogo. Se não tiver oxigênio, ele apaga. Se não tiver o ruim, o mal, o negativo, se não tiver combustível para ele, ele vai se extinguir por si só. Falando assim, as boas conversas devem ser alimentadas, né? Os nossos olhares devem ser benignos. Devemos olhar para as coisas de todos no condomínio como olhamos para o nosso carro. Ninguém olha mal para o seu carro. Ninguém olha mal para a sua TV ou para a sua casa, né? Devemos ter esse mesmo olhar bom, carinhoso, né? Zeloso para o condomínio como um todo, para as paredes, para os móveis, para os corredores, para as áreas comuns, né? Os gestores devem, na medida do possível, ao invés de colocar no quadro de avisos, somente avisos, né? Não faça isso, não faça aquilo, é proibido isso, é proibido aquilo, colocar mensagens de otimismo, né? Na internet, hoje, a gente recebe todo dia centenas de mensagens otimistas, né? De boas historinhas. Quer ver uma coisa? Um lugar pouco aproveitado são os elevadores. O elevador é um lugar em que as pessoas entram e, dependendo do andar que elas vão, né, elas passam muito tempo ali dentro, né? Tempo suficiente para ler um bom aviso, para receber uma boa informação. Então, senhores gestores, vamos usar os elevadores, colocar neles não só os avisos de punições, mas avisos de boas mensagens, avisos que pacifiquem, avisos que harmonizem, avisos que deixem as pessoas felizes,
avisos que arranquem um sorriso de alguém que de repente chegou mais cansado, exausto da rua, para que naqueles 30 segundos de elevador se entre de uma forma e se saia de outra. E que, inclusive, para aqueles que estão lá dentro, gere uma boa conversação, um bom comentário, uma boa notícia, eleva o moral, eleva o astral, harmoniza o relacionamento. Vamos pensar nisso. Nós estamos dotados de um potencial infinito, mas que usamos muito pouco. É mais fácil fazer o que está comum, né? O que todo mundo faz, usar de maneira rotineira as informações. Por que vamos ver aqui uma ideia. Por que quando chega o Natal fica todo mundo bonzinho? As ruas ficam pacificadas, as pessoas ficam mais dóceis. Por quê? É o efeito da campanha, é o efeito visual, porque a mídia toda em peso, né, começa a tocar a musiquinha de Papai Noel, né, Jesus é lembrado, né, a cada segundo. E tem uma observação também, não é só por causa do 13º que quando chega o Natal as pessoas pagam mais, não. É porque o clima é todo favorável. Então existem mais desembaraços. Bons acordos de pagamento de inadimplentes ocorrem nas épocas próximas ao Natal. É um mês normalmente que os administradores, os gestores ficam apreensivos, porque tem 13º, INSS do 13º, os encargos são mais pesados, e ocorre que a receita sempre se eleva. Porque os ventos são favoráveis. Mesmo aqueles que estão inadimplentes, não falem mal deles. Porque quanto mais falar mal do inadimplente, pior, mais inadimplente ele vai ficar. A gente não sabe a dificuldade que ele está passando. A gente não pode julgar externamente o motivo que está fazendo aquela pessoa ser inadimplente. Ele pode estar inadimplente porque está com dificuldade financeira. Ele pode estar inadimplente porque está insatisfeito com o condomínio e resolveu não pagar. Seja qual for o caso, se nós, gestores, se o gestor criticar o inadimplente, esse cara não paga, está me deixando com dificuldade, ele é isso, ele é aquilo, o que vai acontecer? Se ele está com dificuldade financeira, ele vai ter mais dificuldade financeira ainda. E se ele está insatisfeito, ele vai ficar mais insatisfeito ainda. Consequentemente, ele não vai deixar de ser inadimplente. E a dificuldade do condomínio vai continuar. Vamos ouvi-los. Se não podemos resolver, não vamos criticar. Não vamos julgar aquilo que não conhecemos. É uma situação de cada um. Ou que elas se esclareçam se tiver alguma divergência com relação à administração e paguem, ou se elas tiverem com dificuldades financeiras, para que elas solucionem, porque a dificuldade financeira delas não está se refletindo só no condomínio, está refletindo na casa dela, na escola dos filhos, no pagamento de outras contas. Então que ela tenha a graça de ter essa situação resolvida, para o bem dela e de todos. Eu fico por aqui.